Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. E aqui ao meu lado, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Reverendo, é sempre um prazer ter a sua participação no nosso programa. O privilégio é meu, pastor Jailton, e eu tenho certeza que o programa de hoje será um programa muito relevante, precioso, importante para as pessoas que estão nos assistindo. Antes de anunciar o tema do programa de hoje, eu quero que você conheça um pouco da nossa igreja. Conheça a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, vamos tratar a respeito do importante tema, perdão. Você precisa perdoar? Você precisa ser perdoado? Pastor Hernandes, o que a Escritura nos diz a respeito do tema perdão? Pastor Jailton, perdão é um assunto vital na Bíblia, na Palavra de Deus. É um assunto fundamental na nossa relação com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Não há saúde emocional sem perdão. Não há salvação sem perdão. Não há relacionamentos saudáveis quanto família, no trabalho, nas relações interpessoais, sem perdão. Portanto, este é um assunto que está de ponta a ponta na Bíblia. Ele é vital para a nossa relação com Deus e com o nosso semelhante. Alguém já disse que perdoar é esquecer. A minha pergunta é, perdoar é esquecer ou lembrar e não sentir dor? Esse é um texto complexo e que muita gente confunde. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. E aí as pessoas dizem assim para nós, bom, eu até que perdoo, mas esquecer eu não consigo. E eu sempre respondo, pastor Jailton, para as pessoas que dizem assim, você não esquece mesmo? Parabéns, que coisa boa. E significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Portanto, perdoar é não cobrar aquela dívida outra vez. Deus, quando perdoa os nossos pecados, Ele não nos cobra mais aquilo que já perdoou. Ele não joga mais no nosso rosto aquilo que Ele já perdoou. Agora, Deus não tem amnésia, Deus não tem esquecimento, Deus não tem perda de memória. Nem nós temos. Então, mesmo que aquele fato que já foi tratado, já foi resolvido, já foi perdoado, venha à tona no sentido de ser trazido à nossa memória, nós não vamos sofrer mais. Nós não vamos cobrar mais essa dívida. Nós não vamos guardar isso na manga contra a pessoa para jogar no rosto dela na primeira oportunidade. Então, muito bem o Senhor disse, perdoar é lembrar sem sentir dor. É isso que a Bíblia quer dizer por
esquecer. Ah, muito bem. Pastor, uma coisa muito importante que está aqui no Salmo de número 32. Quando não recebemos o perdão porque não confessamos o nosso pecado e assim não demonstramos arrependimento e guardamos aquele mal feito e guardamos aquela coisa errada, a Escritura nos diz que até o nosso corpo adoece. O texto diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. É verdade que o perdão traz cura, traz restauração? É plena verdade. A culpa, pastor Jailton, é um carrasco que mantém sua vítima numa masmorra e o chicoteia todo dia. A culpa é a consciência de que houve um erro, houve um delito, houve um pecado, houve uma transgressão, mas a pessoa mantém aquilo guardado a 7 chaves. Está lá em Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E o senhor está citando um texto que é de Davi, e é curioso dizer isso para você, que Davi, ao cometer um adultério com a mulher de um soldado seu, guardou isso em sigilo. E a mulher engravidou e ele tentou remediar a situação, trazendo o marido dessa mulher da guerra para que ele se relacionasse com ela. E assim o crime dele, o pecado dele, ficasse encoberto, porque ela estava grávida e o marido fora de casa. E como o marido não quis ir para casa, porque ele não queria deixar os amigos dele na guerra e vir se desfrutar de um momento de comunhão com a sua mulher, Davi, além de adulterar com a mulher dele, mandou matar esse homem. E ele guardou esse pecado no coração. E ele adoeceu, os ossos dele começaram a arder, o vigor dele se tornou em sequidão de estio. Então, quando o pecado é cometido e é encoberto, ele adoece. A pessoa adoece fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente e espiritualmente. Há alguém que não necessite do perdão divino? Não existe essa possibilidade, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, toda pessoa que é salva, ela foi perdoada. E não há salvação a não ser que haja arrependimento. Então, uma pessoa que pensa que não precisa de perdão, ela não pode ser alcançada pela salvação, porque sem arrependimento não há salvação. Pastor Hernandes, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar a respeito então da necessidade do perdão horizontal, uma vez que acabamos de falar sobre o perdão no sentido vertical, de Deus concedendo o perdão para o homem. Não saia daí, voltamos já. O perdão é algo muito difícil de ser obtido. Mais que isso, perdão é muito mais difícil de ser concedido. Mas só o perdão pode reatar uma amizade quebrada, só o perdão pode unir duas pessoas novamente. Só o perdão pode vencer a barreira do ódio, do desprezo, da raiva, do egoísmo. Pastor Hernandes, no bloco anterior falamos a respeito do perdão do ponto de vista vertical, de Deus perdoando o homem. Agora eu gostaria de abordar o perdão do ponto de vista horizontal, Perfeito. Do relacionamento humano. E gostaria de começar na família. Na família, os membros da família, no seu relacionamento, eles cometem falhas, eles cometem erros. Como o perdão pode ajudar no relacionamento familiar? Pastor Jailton, a imprensa está divulgando esta semana que estamos gravando aqui um grave crime acontecido no estado do Texas, né? Onde um cidadão com um problema com a sua sogra, tudo nos faz crer que por um ato de vingança e também de insanidade,
entra numa igreja batista e mata 26 pessoas. O ódio, ele é destrutivo. A mágoa, ela destrói a pessoa por dentro. E muitos crimes que acontecem dentro da família, inclusive, são chamados crimes passionais. É um marido que traiu a esposa que traiu o marido, é o namorado que traiu a namorada, é o noivo que desfez o noivado, é a pessoa que passou a perna na outra com negócio de dinheiro, de herança. Então, as mágoas, as dores, os ressentimentos estão lá, pulsando dentro da família. A saída para isso é o exercício do perdão. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é maior do que o ódio. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Sem perdão, as relações se tornam áridas, secas. Sem perdão, a mágoa adoece e leva as pessoas a loucuras como esta que aconteceu de forma tão grave, tão triste, no estado do Texas, nos Estados Unidos, agora no começo deste mês de novembro. No seio familiar, nós sabemos de procedimentos que se repetem, de erros que são cometidos várias vezes. Até quantas vezes nós podemos ou devemos perdoar? Há limite? Bom, esse é um ponto que o cristianismo nos deixa assim perplexos e ao mesmo tempo admirados e felizes, porque Pedro, certa feita, chega para Jesus e pergunta assim: mestre, até quantas vezes nós devemos perdoar? E ele, talvez querendo ganhar um elogio de Jesus, faz uma pergunta: até 7 vezes? Talvez esperando de Jesus um elogio. Parabéns, Pedro, você é um homem muito espiritual. Você é um homem com coração muito sensível. Mas Jesus disse: não, Pedro, não é até 7 vezes, é até 70 vezes 7. É claro que Jesus não está falando de uma cifra matemática. Ele está falando que o perdão é ilimitado. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E Deus nos perdoou ontem, Deus nos perdoa hoje, e se nós nos arrependermos e pedirmos misericórdia, Deus nos perdoará amanhã. O perdão de Deus é constante. E assim que deve ser também o perdão dentro de casa ou em qualquer outro aspecto da nossa vida comunitária. Sendo sabedor, então, de que o perdão deve ser oferecido tantas vezes, seja solicitado, isso não pode incentivar a pessoa a uma prática contínua dos seus erros, baseando-se de que logo em seguida ela será perdoada? A pessoa que planeja errar para receber o perdão, ela está agindo de uma forma desonesta e está demonstrando um falso arrependimento. Porque o que a Bíblia ensina não é arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos de arrependimento. Quando uma pessoa ela pensa que o papel de Deus é perdoar e ela tem segurança em pecar, porque conta com o perdão, ela não está demonstrando verdadeiro arrependimento. E esta pessoa vai ter o quê? Seu coração endurecido, sua consciência cauterizada. Ela vai chegar um momento em que ela, como Caim, vai procurar o arrependimento e não vai encontrá-lo. O fim dessa pessoa é a ruína, é a própria destruição. Isso é algo grave, gravíssimo, muito perigoso. Perigosíssimo, porque nós não podemos brincar com a graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido, mas essa graça não é barata. Nós não podemos zombar da bondade de Deus, porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Se Deus nos entregar a nós mesmos, nós poderemos ser consumidos pela dureza do nosso coração e recebermos a penalidade que os nossos pecados merecem. Não há maior juízo, pastor Jailton, diz lá em Romanos 1,
do que Deus nos entregar a nós mesmos. Você quer ser endurecido? Você quer viver no pecado? Você quer maquiar o pecado para continuar nele? Então viva isso, colha isso. Beba desta água e a sua alma será sufocada. Então, nós não podemos brincar com Deus nesse sentido. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se nós zombarmos da bondade de Deus, nós poderemos ser confrontados com a justiça divina. Ouvimos agora, da parte do pastor Hernandes, refletindo o ensino bíblico, que o perdão não deve ser banalizado. O perdão é uma dádiva que deve ser levada muito a sério. E com gratidão devemos receber das mãos do nosso Deus o seu perdão, a sua misericórdia e a sua bondade. Eu quero aproveitar a conclusão do segundo bloco do programa de hoje para trazer um convite especial ao seu coração. Venha conhecer a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Somos uma igreja cristã reformada. Estamos localizados na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha da Gama. Venha participar de um dos nossos cultos, aos domingos, pela manhã, às 9 horas e à noite, às 19 horas. Somos uma comunidade fraterna, acolhedora e temos um compromisso de ensinar a palavra de Deus, de anunciar as boas novas, que Deus em Cristo salva o pecador, nos acolhe e nos perdoa. Nós vamos finalizando o bloco. Não saia daí, nós voltamos em seguida e temos uma palavra especial ao seu coração. Perdoar não é apenas no sentido de esquecer o problema e tocar a vida para frente. Perdoar não apenas da boca para fora, mas perdoar de verdade do fundo do coração. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou,
mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Começamos o terceiro bloco do nosso programa com uma pergunta provocativa. Pastor Hernandes, é possível almejar o perdão e não desejar perdoar? Veja bem, se eu almejo o perdão, mas me fecho para perdoar, eu estou bloqueando o canal da bênção e da graça de Deus dentro de mim. Porque eu não posso querer ser perdoado por Deus, por exemplo, mas fechar o meu coração para perdoar o meu próximo. A Bíblia diz assim: você não pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu próximo a quem você vê. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu próximo é mentiroso. Nele não está a verdade. Ele não anda na luz. Ele não conhece a Deus, nem viu a Deus. É por isso que eu acho maravilhoso, pastor Jailton, porque toda pessoa que foi alcançada pela graça de Deus foi uma pessoa perdoada. Ninguém entra no céu sem ser perdoado. E quem foi perdoado precisa perdoar. Agora, é importante entender que o perdão que eu recebi de Deus é um perdão impagável, uma dívida impagável. Jesus conta uma parábola do credor incompassivo e conta lá do camarada que devia 10 mil talentos. 10 mil talentos é uma cifra astronômica. Representa 350 mil quilos de ouro. Para aquela época, uma pessoa precisaria trabalhar 150 mil anos para juntar 10 mil talentos. Era impagável. E Jesus conta essa parábola com essa cifra exagerada para enfatizar esse ponto. A nossa dívida com Deus é impagável e Deus nos perdoou completamente. Então, se eu fui muito perdoado, eu não posso reter perdão àqueles que me ofendem. Olha, essa é uma questão impressionante, a grandeza do perdão de Deus. Porque o homem é o ofensor, Deus é o ofendido. O homem é o pecador e Deus é santo. E a Escritura nos diz que Deus tomou a iniciativa de buscar a reconciliação com o homem por intermédio do seu Filho. Eu gostaria de que o senhor falasse ao telespectador que nos assiste a respeito deste ato de amor de Deus em, sendo ofendido, buscar a reconciliação com o ofensor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero então me dirigir a você, porque é muito importante entender isso. Às vezes nós, dentro da cultura popular, pensamos assim: quem é que pede perdão a quem? É claro que dentro do conceito normal nosso, a pessoa que ofendeu é que deve procurar a pessoa ofendida e reconhecer o seu erro e pedir perdão. Mas a Bíblia, quando trata do perdão de Deus, ela inverte isso. Foi Deus, o ofendido, quem nos procurou. A Bíblia diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos pecadores, nós ofendemos a santidade de Deus, nós ultrajamos a justiça de Deus, nós quebramos a lei de Deus, nós éramos ímpios, nós éramos pecadores, inimigos de Deus, e Deus tomou iniciativa de nos reconciliar com Ele mesmo. De que maneira?
através do seu Filho. E Deus tomou 3 decisões na cruz do Calvário para você ser reconciliado com Ele. Primeira coisa que Deus fez, Deus não colocou na sua conta a sua dívida, não imputando aos homens as suas transgressões. Porque se Deus colocasse a sua dívida na sua conta, a sua dívida é impagável, você jamais poderia ser salvo. Porque a Bíblia diz que Deus é justo, a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus não pôs a sua conta na sua dívida. Segunda coisa, Deus colocou a sua conta, a sua dívida na conta do seu Filho. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. A Bíblia diz que Jesus carregou sobre o seu corpo no madeiro com os seus pecados. E ele morreu pelos seus pecados. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. E o que é que Jesus fez com a nossa dívida? Diz a Bíblia que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, o anulou e o encravou na cruz. Ele pagou a nossa dívida, não com ouro, não com prata, mas com seu próprio sangue. Finalmente, Deus colocou na sua conta, você estava quebrado, falido, endividado, Deus quitou a sua dívida por meio do seu Filho e agora Deus coloca na sua conta toda a infinita justiça do seu Filho. Quando Deus olha na sua ficha no tribunal do céu, você tem um crédito infinito lá, toda a justiça de Cristo na sua conta. Isto é justificação. Se você agora pôr a sua confiança em Jesus, crer no Filho de Deus como seu Salvador pessoal, a sua dívida é paga e você é perdoado, e você é justificado, você é reconciliado com Deus. Pastor Hernandes, falando ainda a respeito do perdão, eu quero incentivar a você que nos acompanha, você que está em sua casa, você que está no trabalho, você que está na escola, você que está assistindo o programa, escreva para a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Mande um e-mail. Nós queremos ofertar a você o Cada Dia Especial de Natal. O endereço está na tela, ipbvite@ipbvite.org.br. Mande o seu endereço e enviaremos gratuitamente para você o Cada Dia Especial de Natal, que fala a respeito do perdão de Deus em Cristo Jesus para todo aquele que suplicar ao Senhor. Também queremos aproveitar esse momento de inteiração com você e dizer a você que, tendo uma dúvida teológica, desejando que o pastor Hernandes possa responder a uma questão, mande a sua dúvida, a sua pergunta, ipbvite@ipbvite.org.br. Teremos o maior prazer de responder a sua pergunta aqui no programa. Pastor Hernandes, nós estamos concluindo o nosso terceiro e último bloco. E eu gostaria que o senhor fizesse então um convite ao nosso telespectador para que ele conhecesse a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, conhecesse a nossa escola bíblica dominical. Muito obrigado, pastor. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está lá na Avenida Beira-Mar, ali do lado do Clube Saldanha da Gama. É uma igreja que há muitos anos, há quase 90 anos, prega com alegria e com fidelidade à palavra de Deus. Nós temos uma escola bíblica dominical para todas as faixas etárias e com muita excelência os nossos professores, desde criança, departamento infantil, adolescentes, jovens, casais, adultos, preparamos um sólido conteúdo bíblico, mas fácil também de ser assimilado para você. Então eu quero convidar você para vir, traga a sua família, nós queremos ajudar você nessa caminhada, cuidar de você, cuidar da sua família, queremos ser uma igreja abençoadora para você e para a sua família. Pastor Hernandes, muito obrigado. Nós vamos concluindo o programa Cada Dia de hoje e convidamos você a no próximo sábado, neste mesmo canal, neste mesmo horário, participar de mais um programa Cada Dia. Deus o abençoe. Grande abraço. Cada dia
um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.